Boa tarde! Vamos começar mais uma live aqui no perfil. Quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora aqui do perfil e também, a condutora de mentorias, desafios e sessões terapêuticas. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu vejo que muitas mulheres têm interesse, que é quais ferramentas e como que quais ferramentas femininas podem te ajudar a destravar a energia sexual, a energia íntima, a tua energia de prazer, de conexão com o corpo, que te permite se entregar sem medo, sentir cada vez mais. Eu vou aqui adicionar o comentário, para deixar fixado, para todo mundo que entrar já saber qual que é o tema. E eu quero saber, antes da gente começar essa aula, essa live, eu gostaria de saber quem está aqui presente, se o som tá legal, se a imagem tá boa, para a gente dar início. E eu também gostaria de saber, quem está aqui ao vivo comigo, qual é a sua maior trava? Porque assim a gente consegue direcionar qual é a melhor prática para vocês. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a pessoa que vos escreve aqui nesse perfil, que fala sobre sexualidade consciente e sagrada. Basicamente, eu ajudo mulheres a se conectarem com o corpo, com o prazer, com a sua energia íntima e com o seu feminino de uma forma leve, amorosa e que te gere confiança. Porque se tem uma coisa que trava a mulherada, é a insegurança, a falta de confiança em si. E também, muitas vezes, por conta de tantas coisas que nos falam a vida inteira, de como deveria ser. E esse deveria ser é uma merda. Porque pressupõe que existe um jeito errado. E quando a gente ouve tanto deve ser assim, você começa a criar uma expectativa irreal de como o seu corpo funciona. E aí começam a gerar as travas. Então, basicamente, eu ensino mulheres a se conectarem com o corpo, com o prazer, com o feminino, que está conectado com a sua natureza erótica, com a sua capacidade de sentir. Levando em consideração que cada mulher sente de uma forma e isso é incrível, porque se torna, quando a gente toma conhecimento sobre nós, se torna basicamente impossível esse prazer não desabrochar, não fluir, porque a gente merece. Se você nasceu do prazer, teu corpo é recheado de terminações nervosas que da mesma forma que podem te dar um grito de alerta, que está machucando, ele também foi desenhado para você sentir prazer, amor, tudo isso que a gente merece viver. Então, para quem está chegando, hoje o nosso tema é sobre como e quais práticas do feminino vão te ajudar a destravar a sua energia íntima, a sua energia sexual. Tô vendo aqui que a Andressa tá falando que tá bom, então tá perfeito. E eu quero saber então aqui de quem tá presente comigo, primeiro, se você tem alguma trava que te incomoda mais, porque daí a gente consegue direcionar as práticas exatamente para aquilo que vocês estão sentindo, tá bom? Também já faço um super convite para vocês, para quem tá sentindo, quem tá gostando desse conteúdo, já aproveita, clica aqui nesse botãozinho de flechinha, não sei, ao lado direito do seu aplicativo para enviar para aquela tua amiga, para aquela tua irmã, para mãe, para periquito, para boy, para mina, para todas as pessoas que compõem esse universo no qual você compartilha suas experiências de uma forma que possa ajudar e agregar tanto na sua vida quanto de qualquer outra mulher, que é super importante, não é mesmo? Então, se hoje a gente vai falar sobre como e quais práticas podem destravar, desbloquear a sua energia íntima, a sua energia sexual, a gente precisa, antes de mais nada, falar sobre o que é essas travas e qual que é o problema dessas travas, e por que estão surgindo tantas questões que nos impedem de fluir com o nosso prazer. A Mai está falando o seguinte: essas práticas são válidas para quem tem vaginismo? Sim. Vaginismo é uma grande trava que muitas mulheres têm e muitas delas não têm tanta consciência assim por conta da normalização, naturalização da dor na penetração, da insensibilidade à penetração. E isso é bem legal da gente estar falando porque é uma das primeiras pontos de prática que a gente vai falar sobre. Então fica aqui comigo que vai dar bom. Então, o que é trava do prazer? Muitas pessoas entendem como eu já aqui cruzando minhas pérolas, Enfim, o que são travas do prazer? As travas do prazer são bloqueios que podem se manifestar tanto no corpo, por exemplo, o vaginismo, a insensibilidade, a dor, a falta de lubrificação, a dificuldade desse corpo tem de responder aos estímulos que a gente recebe. Mas a trava ao prazer, ele não reside só nessa questão genital.
ela reside também nas emoções, assim como na nossa consciência. E quando eu falo consciência, eu venho falando aqui sobre algo muito importante, que é desde as nossas crenças, de tudo aquilo que nos ensinaram, de valores, as histórias, aquilo que a gente ouviu quando era criança, de quando a gente via, né, as mulheres da nossa família falando sobre sexo, sobre prazer, sobre o que é o feminino, qual é o papel da mulher. Todas as experiências sobre também o que a gente é capaz, daquilo que a gente merece, que são muito moldados principalmente na nossa infância, né? E que vão sendo reforçados ao longo da nossa vida. E também essa parte mais consciente, que é o nosso pensamento, daquilo que a gente acredita e que é palpável, né? Por exemplo, poxa, sexo, ou melhor, vamos falar uma outra palavra, né? Que eu vejo que é muito comum na mulherada, que às vezes é essa desconexão com a sua própria yoni, a sua vulva, o seu canal, o seu colo, o seu útero, e acabam falando muitas vezes por desconhecer os processos naturais de que, vagina é suja. E a gente não tem uma consciência muito clara exatamente por quê. Mas quando a gente traz para o corpo, todo o contato com a nossa vulva é meio estranho. E como que a gente reage no físico? A gente reage no físico tentando limpar ela excessivamente. Por exemplo, a gente usa sabonete íntimo, a gente tenta lavar a parte interna, a gente tem vergonha, né, dos cheiros, dos fluidos, porque talvez a gente não entende tão bem como que funciona. Muitas mulheres até hoje, às vezes, confundem, né, por exemplo, muco cervical, lubrificação, ejaculação com corrimento. E são coisas bastante distintas e sinais bastante diferentes. Mas o que a gente reage quando vê tudo isso no corpo? Você tá vendo? Isso daqui é sujo mesmo. Você tá vendo? Tem que limpar, limpar, limpar. Só que a gente não sabe que quando a gente limpa excessivamente, a gente tira as proteções naturais e deixa esse corpo sensível à infecção, à inflamação, a causa de tantos problemas. Você vê? O físico, o emocional, as crenças, a ação gerada a partir disso tudo que gera um resultado. Se a gente acredita que a nossa vulva, de certa forma, é suja, feia ou nojenta, a gente tenta o menos possível entrar em contato com ela. E se a gente entra pouco em contato com as nossas genitais, o que acontece? Não criam conexões nervosas para ela sensibilizar, irrigar sangue e deixar esse prazer fluir. Então, quando eu falo sobre travas de prazer, eu venho falando desde do sexo, da questão genital, da questão do prazer, da questão do físico, assim como com as sensações do nosso corpo, que às vezes gera estranheza, às vezes gera vergonha, às vezes gera culpa e até mesmo raiva. Ao invés daquela sensação, vamos sentir prazer e o negócio vai dar bom, muitas vezes o nosso sistema, o nosso corpo entra em curto-circuito. Junto com a nossa mentalidade, que é muito, né, desde o nosso pensamento consciente e desde todo esse inconsciente que rege mais de 95% das suas ações, do funcionamento do teu corpo e todos os resultados que se abrem a partir daí. Faz sentido para vocês? Vamos conversar aqui nos comentários para eu saber exatamente como que vocês estão me entendendo, tá bom? Então, por que é importante falar sobre isso? Porque eu vejo que quando as mulheres chegam aqui no meu perfil, elas têm vontade de se entregar com muito mais facilidade, de viver novas sensações orgásticas com maior potência, sair do raso e adentrar essas profundezas sensoriais, de perder o controle. De perder esse controle do mental, que quer dizer exatamente o que tem que ser feito, XYZ, entrar nesse espaço que, de certa forma, fala muito da vulnerabilidade, porque, pra gente vivenciar o prazer na sua totalidade, a gente vai precisar jogar fora muitos dos condicionamentos do que nos disseram que deveria ser. Como eu falei anteriormente, todos esses devem ser, desculpa a palavra, mas todos esses são uma grande merda que determina o que é certo e o que é errado. E que nos roubam muitas vezes, ou melhor, sempre nos roubam o livre-arbítrio e a experimentação. E isso gera um curto-circuito aqui no sexo, amor e consciência, o emocional, as necessidades, o físico, a resposta, assim como toda essa mentalidade, que inibem a nossa relação com o corpo. E, é muito desafiador quando a gente fala disso, porque a gente sabe muito bem que provavelmente, se você está aqui me assistindo ou que vai assistir depois, sabe muito bem que provavelmente você é a primeira mulher, se não do seu círculo de amigos, mas provavelmente a primeira mulher
de toda uma geração de mulheres, né? Afinal de contas, todo mundo veio do sexo, todo mundo tá aqui, ó, perpetuando a existência através, né, da procriação, literalmente, e é através do sexo que a gente gera vida. Olha só que interessante, né? É tão errado assim o prazer dado a muitos do dogmatismo, né, religioso, que diz que o prazer é sujo. No entanto, a gente veio através dele. Para mim, é sagrado. Para mim, não tem coisa mais incrível. Afinal de contas, estou viva por conta do prazer e você também. É uma questão da sobrevivência, a gente pulsar o prazer. Afinal de contas, ninguém, e eu posso te garantir, ninguém levanta da cama para falar o seguinte, né? Poxa, não vejo a hora de ter um dia merda pra só ter que me sacrificar, sentir dor, ter que fazer todas as coisas no dia a dia, tantas demandas e não me sentir feliz. Ninguém tem essa energia, pelo menos, acredito eu, a não ser que você tenha alguma questão mais séria, como... Não, acho que nem uma questão mais séria, mas inconscientemente, né? De certa forma, essa baixa energia do prazer, essa baixa energia íntima, que é a energia sexual, muitas vezes é o que está levando a gente, né, a bloquear a nossa vida, não só no sexual, mas também essa sensação de se sentir deprimido, de se sentir perdido, falta de confiança, a dificuldade da gente ter relações na nossa vida que sejam de fato equilibradas entre o dar e o receber. E quando eu falo isso, é muito importante trazer a consciência para vocês que quando a gente fala desse dar e receber, muitas vezes o feminino ele está muito despolarizado, né? Ele está muito bloqueado, principalmente porque a gente foi desenvolvido uma mentalidade da mulher, do feminino, da mulher mãe, né? De que a gente doa, e muitas vezes esse doar excessivo está sendo movimentado pela ausência do receber. E se tem uma coisa que o prazer necessita, é essa noção da recepção, essa noção do merecimento ao prazer e a permissão de vivenciar. Só que é desafiador, não é? A gente ouve a vida inteira, né, de que a gente precisa dar conta de tantas coisas e, de certa forma, nos é ensinado da gente ser boa menina, de que a gente precisa ser XYZ, de coisas que a gente precisa executar no mundo, só que ninguém coloca aqui como prioridade o nosso estado emocional, o nosso bem-estar, a sensação no corpo de deixar ele guiar se isso está dando bom ou não. Normalmente a gente tem tantas noções, né, do que é o sexo e o prazer e como alcançar, que a gente nem se questiona se essas pré-determinações vão de encontro com o pulsar, o ritmo do teu corpo, seja da excitação, seja nesse momento em que a gente está alcançando, tá bem gostoso, fluido, e a gente vai construindo essa energia até chegar o momento do seu ápice, toda essa liberação, toda essa entrega ao sentir. Só que são tantas coisas, né, que nos falaram, os devem ser, toda a culpa, toda a vergonha com relação ao nosso corpo, tantas coisas que a gente vê da mídia do que é ser uma mulher erótica sexual, que muitas vezes vai tanto em desencontro com quem a gente se percebe, com a mulher que a gente olha no espelho, né? Tem muita gente que lucra, né, com as nossas inseguranças, com a nossa vergonha, com a nossa falta de estima, com a nossa falta de amor próprio, né? Quando a gente determina que só é mulher sensual, bonita e erótica se você estiver dentro dos padrões heteronormativos, né? E isso entra em conflito. Como é que a gente expressa, então, toda essa pulsar de prazer, sem permitir entregar o prazer se a gente passou uma vida inteira tendo que se proteger, inclusive, né, contra as violências diretas ou indiretas com relação ao feminino, ao ser mulher e toda a tua potência erótica. Então, tudo isso criam bloqueios, criam travas com relação ao prazer, que nos fazem acreditar, muitas vezes, que a gente não é merecedora ao prazer, e isso é muito forte, né? Sendo que racionalmente a gente acredita que é, mas quando a gente traz para o corpo, esse corpo conta sobre anestesia, sobre a falta de lubrificação, sobre o vaginismo, sobre uma série de disfunções que não nos permitem entregar. Quando a gente acha que é merecedor ao prazer, mas não é, dentro do inconsciente, a gente não se dá a permissão, a gente começa a fugir de todo o contexto de contato com o corpo. E muitas vezes isso se expressa aonde? Muitas vezes se expressa naquela sensação de estranheza ao entrar em contato com o corpo. Ou então quando a gente tem experiências positivas, a gente tem experiências orgásticas, logo em seguida podem surgir a experiência, a sensação de culpa. E eu falo isso
Tá fazendo sentido para quem tá assistindo? Assim, porque agora eu ia começar a contar uma história antes da gente entrar nas práticas, né? Porque antes é importante sim falar o porquê é importante a gente fazer essas práticas, trazer para o nosso dia a dia, para destravar nesses 3 níveis o nosso prazer e vivenciar a sexualidade, o poder erótico que a gente merece viver. Escreve aqui pra mim, ou então manda aí no coraçãozinho, né? Ajuda aqui a gente ter essa interação gostosa, que eu vou me empolgando, o negócio vai criando um formato muito gostoso inteiramente a vocês também. Tenho aqui o meu roteirinho, né, do que eu vou falar, mas acima de tudo, né, a gente pode fazer uma live personalizada, né, com aquilo que a gente for conversando aqui. Faz sentido? Sim ou não? Vai comentando aqui. A Maia já falou que sim. Ah, perfeito. E é muito forte, então, né? Porque o que eu falo com relação à culpa? Eu nunca vou esquecer uma das primeiras experiências, né, com relação ao orgasmo na minha vida, né? E sozinha, né? Dificilmente a gente tem o primeiro orgasmo frente a outra pessoa, mas tem os seus casos à parte, sem sombra de dúvidas, né? Mas no meu caso, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu me toquei, né? Conscientemente estou me tocando porque eu quero sentir prazer nesse lugar. E eu não vou esquecer quando uma das primeiras sensações que eu tive, né, de tocar o meu corpo. Primeiro, eu tinha uma sensação muito forte, né, de que, nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ai, meu Deus! Na época eu morava com os meus pais, né, e eu pensava assim, meu Deus, será que alguém vai ouvir lá fora? Será que alguém sabe o que eu tô fazendo? Né? E é algo muito intenso, né? Porque por si só isso já nos bloqueia até mesmo de tentar, de tocar esse corpo e o experimentar. Então aí já parte um pressuposto muito, pelo menos para mim, eu vejo muitas mulheres, né, que eu atendo, que são minhas clientes, que fazem tudo na pressa, na pressão, para alcançar logo rápido e sentir a sensação, mas bem rapidinho. Afinal de contas, imagina só o que aconteceria, né, se de alguma forma a gente perde o controle e alguém fica sabendo o que aconteceu naquele quarto. Enfim, eu lembro que a minha primeira experiência, então, por mais que eu tenha tocado o corpo, tentado conscientemente buscar esse orgasmo, eu tinha essa sensação de muito medo, né? Que hoje eu consigo identificar que é o medo, porque eu tinha uma sensação do tipo, ai meu Deus, será que alguém vai ver? Alguém vai saber? E eu nunca vou esquecer, né, que à medida em que fui construindo energia, tava lá naquele bem bom, de repente, essa entrega, esse pulsar sensorial de todo o corpo vibrando, aquela sensação maravilhosa. Só que essa sensação maravilhosa, ela foi inibida rapidamente pelo quê? Por uma sensação de culpa, sensação de que eu estava fazendo algo de errado. E isso é muito forte, né? Porque nos é instaurado essa crença de que, de certa forma, o prazer, essa permissão de vivenciar o prazer, ela é errada, ela é suja, né? Que só pode ser vivenciada em contextos com um parceiro, com uma parceira. Às vezes é moldado, né, todo esse conceito de que para você viver uma vida espiritual você precisa negar o prazer. Ou então, se você vive a vida espiritual, você só pode vivenciar o prazer muito limitadinho, né, muito bonitinho, papai e mamãe, né, que é bonito aos olhos dos outros. E a gente não vai percebendo, né, dos outros, né, porque a conexão consigo às vezes é muito mais desafiadora. Porque a gente sabe que, por questão principalmente, né, do monoteísmo, essa ideia do prazer, que vem muito das tradições matriarcais, né? Tradições matriarcais, no período da sexualidade sagrada, onde havia o politeísmo, onde não havia a exclusão da mulher nas sociedades, né? Como mulher, enquanto sagrada, cultuada como um símbolo, né, da grande mãe, onde o sexo, né, era realmente visto como um portal de encarnar aqui nessa terra. A energia sexual era considerada uma energia de abundância, de prosperidade, de fertilidade da terra e do corpo em si. A mulher foi, antes de mais nada, a primeira deusa encarnada na terra. Afinal de contas, enquanto, né, há milhares e milhares de anos atrás, a gente não tinha ainda todo esse estudo científico de como que se dá a percepção da fertilidade, o papel dos homens, né? Só que o monoteísmo chegou aí com essa figura e essa exclusão da grande mãe, colocou a figura do grande pai, né? Um pai autoritário, um pai, né, rígido, um pai de controle, um pai que nega o prazer e torna então as mulheres como um grande símbolo de propriedade. De certa forma, já se passaram mais de 3.000 anos e, de certa forma, mesmo num contexto de liberação sexual, a gente percebe e muito o quanto essa liberação ainda está muito castrada, porque a gente foi desenvolvendo uma mentalidade sobre os nossos corpos, sobre as nossas sensações, sobre a permissão de entrega ao prazer
que de certa forma também está pautado na culpa. Afinal de contas, não tem essa ideia do que é a mulher femme fatale. Se você não é essa mulher fodona, potente, que satisfaz o outro, que sabe seduzir a todo momento, você não é uma mulher sexy, sensual e erótica. Se você não tiver peitão, bundão, se você for que nem eu, Minion, pequenininha, com o rosto às vezes muito mais jovem do que é, que parece ser muito mais jovem do que é, talvez hoje nem tanto, eu com os 32, mas, né? E a gente desenvolve uma mentalidade, uma sexualidade, onde é muito mais importante ser desejada do que se desejar. Aonde você tem que provar pro outro, olha, eu sou fodona, eu faço XYZ. E eu sei isso, sabe como? Porque eu fui a moça fodona que só se podia. Né? Sabia tudo o desejo do outro, mas saber de mim, de fato, permissão para receber, permissão para sentir, sem medo, sem vergonha, sem vergonha, sem medo, sem esse julgamento, esse criticismo do que deveria ser. Você percebe, então, que mesmo numa liberação sexual, esse prazer está desconectado da mulher. Está desconectado de que, mas o mundo lá fora me diz que sexualidade é isso, mas o meu corpo está pedindo algo totalmente diferente. E a gente entra nesse conflito. E esse é o problema que é gerado quando a gente não entende o nosso pulsar sexual. Vai gerando trava, vai gerando tem que, deve ser, vai gerando culpa, vai gerando estranheza. E isso não afeta só a nossa vida sexual da mulher com o seu próprio prazer, mas da mulher dentro da relação. De falar os seus desejos, as suas necessidades, inclusive conhecer os seus limites, pedir aquilo que deseja, porque também foi construída uma ideia muito doida de que o outro vai saber mais sobre o nosso corpo do que nós mesmos. E isso é desafiador, não é? Afinal de contas, pensa comigo, segura essa ideia. Olha só que doido. Provavelmente, numa relação heterossexual, né, um homem tem toda uma composição de resposta sexual e uma ideia de como acessar o prazer que é única e exclusiva dele, além de todo o paradigma, de todas as referências aos filmes adultos. E os filmes adultos, eles entram em choque totalmente com o funcionamento do corpo feminino. Tempo de resposta, tempo de excitação, sensibilidade e anatomia multiorgástica, gata. Então a gente coloca toda a responsabilidade do outro saber sobre o nosso prazer e isso cria trava. Afinal de contas, por melhor que seja essa pessoa, né? Porque nem todos os homens, enfim, apesar, né, do patriarcado tá aí, nem todos os homens querem machucar nossos corpos, muitos deles ainda se empenham, né, a querer construir. No entanto, contudo, todavia, se só ele tem as referências dele, provavelmente você vai se frustrar muito esperando que essa pessoa que não tem uma vulva, um clitóris, que não conhece o próprio corpo, que não conhece o corpo feminino, saiba mais sobre o seu prazer do que você mesma. Por isso é tão importante a gente destravar o prazer. Porque isso não afeta só essa relação, afeta a nossa relação com o todo, porque o prazer, ele é fundamental para a nossa vida. Ele é fundamental para o nosso sistema reprodutor, para o nosso útero, para os nossos ovários, e isso eu digo porque quando a gente tem orgasmos, gente, a gente ativa uma glândula chamada hipófise e ela é responsável por algo muito incrível, que é o nosso ciclo menstrual, para a liberação de hormônios, né, do nosso ciclo menstrual, para a nossa saúde uterina, para o nosso desenvolvimento, para a nossa vitalidade. A energia sexual é isso que nos impulsiona e faz a gente reconhecer que a gente não nasceu só para o sacrifício, só para o trabalho. Amo o meu trabalho, mas viver só para o trabalho também não dá. O prazer é energia de diversão, é energia de permissão, é energia de expressão, de ir para o mundo, mas também saber quando que as coisas precisam se encerrar. E é exatamente por isso que o prazer também é curativo, porque ele reempodera a gente, não no que deveria ser, mas entender aquilo que a gente sente, entender que quem a gente é, quem a gente escolhe, o que a gente escolhe fazer é sagrado. Não porque nos disseram, mas porque quem a gente é tem um valor tremendo. Então é digno do nosso não ser respeitado, nosso sim a nós mesmas ser vivido em plenitude. Faz sentido para vocês? Porque agora eu até falei bonito, né, gente? Eu vou ler aqui uma das mensagens que a gente recebeu. E a Kari Lessol tá falando o seguinte, né? A culpa é mais nociva para a parte do núcleo familiar, ao longo do desenvolvimento da mulher. Sim, porque tudo é errado. A menstruação é errada, o prazer é errado. A culpa, ela é gerada sobre esse dever ser. E quando a gente coloca, tem que ser assim, esse é o comportamento certo, você precisa ser XYZ, pressupõe automaticamente que tem um caminho errado. E normalmente, né, por uma cultura, né, muito patriarcal,
nossa vontade é o errado. Porque tudo isso que nos leva, nos rompe ao padrão de todo mundo ser um igual ao outro, funcionar um igual ao outro, tudo aquilo que nos leva à expressão da nossa individualidade, do nosso sentir, que é diferente cada pessoa na sua expressão. E olha só que incrível, é diferente uma da outra e é por isso que é tão bonito. É negado. Isso não só na vida sexual, mas como um todo. Você já percebeu todas as vezes que você falou, às vezes, dentro de um núcleo, eu quero viajar o mundo. As pessoas falam, mas isso é difícil, X, Y, Z, mas é perigoso. Eu quero... eu não quero... Isso daí é a história da minha vida. Eu quero viajar o mundo. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, né, eu tava me preparando pro vestibular. E assim, a minha família, ela não é uma família cheia de riquezas, né? Sim, meu pai sempre trabalhou muito, né? 4 filhos, eu sou a terceira de 4, né? E eu lembro, assim, que muito diferente das minhas outras irmãs, né? Que estudaram para ir para a faculdade, fazer uma graduação, né? Tem essa ideia ainda, né? De que se você tem um diploma, você é garantido que você vai ser bem resolvido financeiramente, profissionalmente na sua vida. E eu lembro que com 18 anos, sim, eu estava estudando, né? E eu estudava pra caramba. Só que eu não tinha a mínima vontade de ir pra faculdade. Até tinha, porque todo mundo queria ir na época. Mas eu queria mesmo era viajar o mundo, eu queria explorar, eu queria me divertir, eu queria viver a minha dança, fazer várias coisas. Eu lembro que isso foi tão errado. E eu tive que fazer uma ruptura tão grande para viver isso. Isso também é prazer. Quando a gente destrava o prazer, a gente destrava a confiança, a gente destrava o valor das nossas escolhas, a responsabilidade sobre elas e as suas consequências também. Sim, mas quando a gente é guiado aqui, por esse sentir, cara, dá bom. Quem a gente é tem valor, todas as nossas experiências têm valor. Entendeu? O prazer te lembra isso. Porque se você é capaz de sentir algo tão incrível, é porque você é tudo isso. Então sim, você é merecedora do prazer, porque antes de mais nada, não importa o que te disseram, não importa o que você viveu, o que você fez, você é digna de amor, você é digna da vida, você é digna do prazer, porque o prazer é uma expressão divina dentro do seu corpo de mulher. Do corpo dos homens também, mas aqui eu falo com mulheres, então vocês entenderam. Então tá bom, Elisa, agora que você fez todo esse discurso muito bonito pelo sinal, né? Tô inspirada aqui hoje. Vamos falar dessas práticas. Vamos falar dessas práticas, como que a gente pode utilizar elas, quais são as melhores para essas questões. E é importante sim, porque eu vou explicar para vocês, inclusive, não só no nível energético, sutil, eu vou falar para vocês no nível físico o que acontece, porque que é importante. Então, por conta de tudo isso, uma das coisas que mais acontece é o seguinte, tá fazendo sentido para vocês, gente? Tô vendo aqui que a Gilmar, que está aí, gente, é maravilhosa, né? Tô vendo que a Maia também falou que sim. Mas fala pra mim, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês já viveram alguma dessas experiências de ir contra tudo que as pessoas falaram que deveria ser e você seguiu o seu coração? Ou não? Também conta aí, porque tudo isso marca e guarda registros no nosso corpo. E tudo isso mexe com o seu centro sexual, que é o seu centro conectado com o teu útero, com teus ovários, com o teu umbigo, a tua conexão com a vida. É por isso, exatamente por isso, gente, que a nossa primeira prática feminina que a gente precisa colocar em ação no nosso dia a dia, sabe qual é? É uma coisa assim que vocês vivem me vendo fazer nos stories, nas redes sociais. Pastor Elisa, Deus, Pai amado. Amém, tá louca. É o ascendente em leão, gente. Rialto, Irene Cereja Alquimias, adorei seu nome. Enfim, então vamos lá. Algo que eu sempre estou fazendo aqui, que vocês sempre me perguntam, mas Elisa, pra que diacho você faz tanto isso? Né? É um culto de prazer e adorar. Tem bastante, gente, queria falar nada não. A Pink tá chegando falando boa tarde. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa adequar, acho não, né? Eu acho que toda mulher deveria colocar isso em prática no dia a dia, é aprender a movimentar o seu corpo. Isso é uma prática extremamente feminina e que é tão podada. Principalmente a nossa pelvis, afinal de contas, né? A gente ouviu uma vida inteira, fecha as pernas, não rebola, é perigoso, né? Dependendo do contexto, a gente tá, realmente é perigoso, né? No meio da rua, a gente sabe que tem violência direta e indireta sobre o nosso corpo, sobre a nossa expressão e a sensualidade feminina, infelizmente. Mas nosso dia a dia é tão importante a gente voltar a movimentar principalmente a nossa pelvis.
E isso eu não tô dizendo só porque, vamos ativar a nossa energia sexual, mas eu tô falando isso por uma questão física e que vai ser totalmente essencial para você aumentar a sua sensibilidade das suas genitais, da sua vulva, do seu canal. Vai ajudar, inclusive, no ato em si, a aumentar essa energia sexual e responder muito mais rápido aos estímulos. E isso não é algo só no nível sutil, é uma questão física. Nós, a grande maioria das mulheres, passam a maior parte do tempo sentadas. Eu, que faço já um monte de exercício, um monte de prática de alquimia sexual e movimento muito meu corpo, eu ainda assim, às vezes, passo 4, 5 horas no meu dia sentada na frente de um computador, escrevendo, respondendo, dando atendimento, dando aula, fazendo X, Y, Z. E quando a gente permanece tanto tempo sentado, além de danificar toda essa postura, que é essencial que a nossa coluna vertebral e a nossa medula espinhal tenha saúde, afinal de contas é por ela que passa, né, os principais nervos do nosso corpo, que conecta literalmente as nossas genitais, a nossa pelvis ao nosso cérebro. E é o nosso cérebro e a nossa mente quem vai interpretar os estímulos que foram recebidos e captados pelas ramificações nervosas. E como a gente passa muito tempo sentada, o que acontece é que todas essas ramificações nervosas contidas na nossa pelvis, que dão acesso ao prazer no nosso colo, ao acesso ao nervo pudendo, por exemplo, que é o do nosso clitóris, que é o responsável, né, de 8.000 terminações nervosas, que potencializar esse prazer maravilhoso, e é o orgasmo que é mais fácil de ser acessado. Como a gente passa muito tempo sentada, a gente passa comprimindo essas ramificações nervosas e insensibilizando. Além disso, a gente acaba não irrigando tanto sangue para a nossa base. Então a gente não recebe tanto sangue naturalmente nas nossas genitais. Quando a gente movimenta, a gente reativa esse sistema nervoso, a gente relaxa essa musculatura que está comprimida e tensionada. E olha só que doido, o que a gente mais precisa, tanto para o autotoque, tanto para tudo, até mesmo para a saúde do útero e dos ovários, são pelvis relaxadas, além de que é essencial para a liberação orgástica, para o parto, para o ciclo menstrual e várias outras questões. E sim, a gente acaba tendo muita vergonha, né, de movimentar essa pelvis. As pessoas me perguntam, Elisa, você não tem vergonha? Eu falo, gente, quando eu apareço rebolando nas redes sociais, eu falo, gente, vergonha eu tenho é de ser algo que eu não sou. Aí eu gosto de rebolar, o que eu posso fazer? Aí eu tenho benefícios maravilhosos sobre isso. Quando a gente movimenta a nossa pelvis, a gente também coloca aqui toda essa coraça, que é o nosso sistema de proteção, tanto do inconsciente coletivo, quanto das coisas que nos falaram a vida inteira, toda essa memória contida e as expressões daquilo que a gente vive, inclusive o medo, a insegurança. E eu vou explicar isso cientificamente através do estudo do trauma, para ninguém falar que eu não estou viajando na maionese, porque eu não estou, né? No estudo do trauma, no estudo corporal, é muito importante vocês entenderem que o nosso corpo responde a todos os gatilhos que são acionados pelo nosso cérebro reptiliano, que é o de sobrevivência. Quando a gente sente medo, insegurança, raiva, esse cérebro, ele vai fazer o que com o nosso corpo? Ele vai ativar os seus mecanismos para ele se proteger. Então, olha só que doido. Qual é a parte do nosso corpo que mais reage quando a gente sente tudo isso? É a nossa mandíbula, é os nossos ombros e a nossa pelvis. Ela literalmente faz assim, ó. Ela fecha, a gente tranca o cu. Sabe aquela expressão, tô com o cu na mão? Então, gata, seu cu e a sua vagina também. Péssimo, né? Mas, a gente trava toda essa região. Então, quando a gente começa a movimentar ela, a gente ajuda, inclusive, o nosso sistema nervoso a fazer, sabe o quê? Poxa, eu tô seguro. Quando você tá muito nervosa, muito ansiosa, quando você mexe a tua pelvis, mexe o teu corpo, você ajuda a regular o seu sistema nervoso. Além de que a mesma prática que você faz para auxiliar a diminuir a sua ansiedade, a sua raiva, o seu medo, quando ele não é real, porque todo medo que não é examinado, ele é 100% real. E a gente fica embolada em coisas que não necessariamente são reais. O medo, por exemplo, de vir aqui fazer uma live, qual que é o grande perigo que a Elisa passa? O máximo é passar vergonha de falar alguma besteira. No entanto, a Elisa se preparou. Não é real esse medo. É outra coisa que ele está escondendo. A gente, frente a uma pessoa que a gente conhece, que a gente confia, é real esse medo do julgamento? Ou é muito mais contida na história que a gente vivenciou? Só que o nosso corpo está refletindo frente a isso, porque é o nosso sistema nervoso
traumatizado, reagindo ao passado nesse corpo. Então, quando a gente começa a movimentar a nossa pelvis no dia a dia, independente do contexto sexual, a gente ajuda esse corpo a lembrar que ele está vivo, que ele não está em perigo, que sim, ele é merecedor do prazer, e isso desencadeia uma série de hormônios maravilhosos, como ocitocina, dopamina, endorfina, que vai ajudar você a ter muito mais saúde e bem-estar. Faz sentido para vocês? Isso é também, inclusive, muito importante, sabe para quê? Para quem tem vaginismo. Porque toda essa região, o vaginismo, é uma expressão, é um sinal muito claro do nosso corpo de que ele não quer ser penetrado. Tudo aquilo que está adentrando e se aproximando dele, basicamente a nossa vagina faz assim, ó. Proteção. Com muito amor e carinho estou fazendo esse sinal para vocês. Normalmente, você vai perceber, quando você tem vaginismo, você tá com a sua pelvis tensionada, a musculatura, que é uma musculatura lisa do canal, que é regida pelo nosso cérebro reptiliano. A gente tem controle do nosso assoalho pélvico, da musculatura pélvica, mas do canal vaginal você não tem. Ela é comprimida ou relaxada através de práticas do pompoarismo por conta do assoalho pélvico, dessa musculatura. Mas a musculatura do canal, ela é regida, então, pelo nosso movimento inconsciente, do nosso estado emocional. E o que mais marca aqui, então, na sua vagina, quando a gente tem o vaginismo, sabe o que é? Medo. E o nosso corpo faz assim, ele se trava inteiro. Medo ou raiva. E é o que mais memória contida está aqui no nosso canal, na grande maioria das mulheres. Que o insensibiliza, que o tranca, que o faz se proteger. Porque inconscientemente, isso não é racional. A gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de ser vulnerável. Quando a gente começa a movimentar a nossa pelvis, esse movimento circular por si só, a gente faz com que a nossa pelvis faça assim e naturalmente a nossa vagina se relaxe. Isso ajuda. Lógico, as massagens são essenciais também. Mas você vê como uma prática como essa é essencial. E é importante a gente tomar essa consciência porque a gente acha, ai, mas que besteira se movimentar, né, Elisa? Não é. E sabe por quê? Porque quanto maior a anestesia dessa região, mais fica difícil impor limites porque a gente não está sentindo. E a gente só percebe, sabe o quê? Quando começa a desencadear o vaginismo, infecção, corrimento, muitas vezes também, né, a candidíase, embora o foco principal dela é muito mais a nossa saúde, da nossa alimentação. No entanto, contudo, todavia, a falta de lubrificação, que é a falta de relaxamento, é a falta de liberação de sangue nas nossas genitais, assim como liberação hormonal para produzir a lubrificação natural do nosso canal. E essa lubrificação ela é essencial para relaxar e proteger o nosso canal. A penetração. A penetração no seco cria microfissuras dentro do nosso canal vaginal que tornam um terreno super fértil para infecção, inflamação e muita dor. Então, olha só, será que rebolar, será que a gente não ativar a nossa pelvis não é essencial? Gata, como é que a gente se abre a todo esse poder feminino, torna relaxada, lubrificada para receber e sentir outros níveis orgásticos se a gente está basicamente em modo de defesa on? Tem muita dificuldade de relaxar, né? Então tem que movimentar mais o corpo e aliar principalmente a respiração, o movimento consciente, a vocalização do prazer, que vai ajudar muito. Uma outra prática que agora eu tô vendo aqui, que já são 1h08, vou dar uma corridinha. Uma outra prática que é muito importante para destravar essa energia sexual, a prática feminina, é a vaporização alquímica, que muitas pessoas conhecem como a vaporização do útero. E essa vaporização, ela é muito importante, por quê? Porque a vaporização em si, ela vai ajudar também muito a relaxar a sua pelvis. Além de que as ervas, né? Porque para quem não sabe, a vaporização é basicamente um grande, entre aspas, chá, aonde a gente pega ervas específicas, né, com propriedades físicas, né, que para nossa saúde feminina, assim como as suas propriedades energéticas para trazer bem-estar, ativar a libido, né, ativar toda uma consciência no nosso estado sutil, vamos falar assim, né, nosso campo sutil. E essas ervas, por si só, o calor e as ervas, elas ajudam a nossa pelvis a relaxar. O nosso útero é muito bom para a saúde uterina, para a saúde, né, do nosso canal, do nosso colo e da nossa vulva. Além de que, por conta das ervas, ela ajuda muito a liberar memória contida nessa região. Olha só que essencial. Qual erva você indica? Vai depender muito de cada mulher para cada mulher, porque vocês têm histórias muito distintas. Mas eu super aconselho, sempre a gente está olhando, né,
a lua externa, né, a lua lá do céu, como na fase do nosso ciclo, quais são as suas intenções. E se você, como eu não sei exatamente quais são as suas questões, eu sempre falo para começar com ervas mais amorosas, né? Como a camomila, que é a erva, né, do feminino em si. Ela traz muita calmaria, muito relaxamento, muita amorosidade no processo. Dependendo de qual processo que está precisando ser trabalhado aí, pode ser um picão preto, que já é mais para ativar mesmo, né? Fazer uma limpeza profunda. Assim como outros tipos de ervas, que pode depender muito, né? Também vai precisar dar uma olhada aí no seu estado mental, seu estado emocional. Mas tem ervas, por exemplo, como a tansagem, que é ótima para limpeza uterina, para limpeza de mágoa, limpeza de ressentimento. É muito interessante, várias ervas, né? Não só essas que eu falei. Então é legal a gente sempre entender o que a gente está sentindo, quais são as nossas buscas. E isso é essencial para a gente destravar. Além dessa limpeza de memórias, do relaxamento da nossa pelvis, ela é excelente, então, para a gente trazer essa saúde física da nossa pelvis, a saúde do nosso corpo como um todo, e o bem-estar, e esse equilíbrio emocional. E você sabendo quais ervas, por exemplo, a erva damiana, né? Ela é muito boa para ativar esse desejo sexual. Mas também precisa ver, né? Ingerir a damiana pode ser um pouquinho desafiador, principalmente para quem tem pressão alta, para quem tem hipoglicemia, né? Mas para usar como erva de vaporização é muito interessante também. Só que veja bem, talvez cada caso é um caso, usar só uma vez talvez não dê tão certo assim. Você precisa fazer um protocolo, fazer um procedimento que seja essencial para fazer esse destrave. Mas é uma prática muito amorosa e que merece sim ser vivida. Ela ativa, ela desbloqueia, porque não adianta só destravar, a gente precisa ativar essa energia. A gente solta o que está bloqueando para reativar esse fogo. Mas lembra, para destravar você precisa integrar a mente, o emocional e o teu físico. E botar em prática. Porque quando a gente coloca em prática, a gente tem o resultado. E quando a gente tem o resultado, isso reafirma ou nega um monte de sistema de crenças. Lembra que eu falei sobre a vagina suja? Né? Que daí a gente vai, molda a sensação de estranheza, a gente não quer entrar em contato com o nosso corpo, a gente limpa e desencadeia uma infecção. E o que acontece quando desencadeia uma infecção? Reforça que, tá vendo? A vagina é suja. Mas, no entanto, contudo, todavia, vou pegar um outro exemplo para ser mais claro, né? Quando a gente realmente se dá a permissão de experimentar, né? A gente vai para o corpo, mesmo com a sensação de estranheza, a gente se dá a permissão de tentar. Então, a gente vai lá, toca a nossa vulva, vai lá, movimenta o nosso corpo, faz uma prática de vaporização. A gente se dá a permissão, então, de entrar em contato com o nosso corpo de uma forma diferente. Sem tanta pressa, acolhendo as inseguranças, acolhendo às vezes essa sensação de culpa e lembrando que esse corpo é merecedor. Qual vai ser o resultado pouco a pouco? Pouco a pouco, esse corpo vai se abrir de uma forma diferente e a gente vai criando um novo sistema neural, uma nova mentalidade sobre o prazer. Tá vendo? Sexo, amor e consciência. Arrasou, né? E a terceira prática, eu tô dando uma corridinha, gente, porque aqui daqui a pouco vai dar uma hora da nossa live e querendo ou não, às vezes aqui corta, né? Mas a gente vai deixar também esse campo aberto para continuar essa conversa lá nos stories. Mas eu quero falar sobre essa última prática e também saber de vocês, está fazendo sentido? Estou conseguindo explicar? Vocês estão conseguindo me entender? Importante, né? E outra prática do feminino que eu vejo muito pouco as pessoas falando de uma forma consciente e prática de como destravar é o seguinte, a questão dos sentidos e o do sensorial. Ai, Elisa, mas todo mundo fala isso! Tem que estimular os sentidos, mas espera lá, não é só isso. Quando eu trago essa consciência de estimular os sentidos, eu estou trazendo uma consciência mais profunda do que essa. Sim, os nossos sentidos, o paladar, o olfato, a nossa visão, o nosso tato, o nosso ouvido, qualquer a audição. Às vezes dá um branco aqui, gata, mas tá tudo certo. Né? Eles têm o poder tanto de ativar o nosso mecanismo de defesa, quando a gente ouve uma coisa que a gente não quer, como que o nosso corpo reage? Ele fecha. Quando a gente leva um susto, um bu, a gente tranca todo o corpo. Mas quando a gente começa a ouvir músicas que a gente gosta, sentir aquele tato gostoso, a gente vai ativando essa onda de prazer e de relaxamento. Não é mesmo? No entanto, contudo, todavia, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Ativar esse sensorial é uma prática extremamente feminina. Só que aqui tem um pulo do gato que eu quero dar para vocês hoje. Uma forma de destravar é se dar a permissão consciente de desbloquear o prazer fugindo das referências que você recebeu a vida inteira. E
como que a gente faz isso, né? Porque a vida inteira nos falaram como deveria ser o sexo, como deveria ser uma mulher erótica, como que deveria ser a femme fatale. Só que na maior parte das vezes a gente não é. A gente também foi ensinado que a gente tem que ter um fogo no cu o tempo todo pra dar e satisfazer os parceiros. Né? O que é totalmente contraproducente, porque quem a gente tem que satisfazer antes de mais nada somos nós, somos merecedoras do prazer, da vida e do amor. Não é? Então a gente tem um monte de conexões neurais que negam o prazer, que geram culpa, que geram estranheza. E daí a gente quer ativar a partir do modo comum que as pessoas falam como que deve ser. Só que o que a gente mais precisa antes de começar a ativar os nossos sentidos, sabe o que é? É começar a entender o nosso estado desejado. Como que a gente vai se sentir quando a gente consegue desbloquear, destravar o prazer? Você sabe o que aconteceria na sua vida, no seu corpo, o que você iria sentir? As únicas referências que você tem são do bloqueio. Então é por isso que a maior parte das mulheres me falam, eu não teria mais bloqueio. Tá bom, mas o que acontece quando resolve o bloqueio? Ninguém sabe. E esse desconhecido, essa falta de saber o que se abre, cria mais mecanismo de defesa, porque muitas vezes a gente nem tenta. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é o seguinte, o que acontece aí dentro quando você destrava o prazer? Quais são as sensações que crescem? O que você ouve? O que você vê? O que você sente na sua pele? Hoje, com um certo nível de destrave já que eu tenho, graças a Deus, capacidade multiorgástica, amém, né? Eu sei que a sensação orgástica que me vem quando eu penso num estado ainda melhor do que eu tenho hoje, é a sensação de cada vez mais profundo, mais sensível, o toque mais potente é a reação do corpo frente a isso. E sempre me vem uma sensação, mas isso é muito da Elisa, né? De borboletas aqui crescendo, batendo asas basicamente no meu útero. Sabe aquela sensação, aquele friozinho na barriga que vem? Aquela sensação quando a gente tá para alcançar o pico orgástico, mas ao invés dele dar o pico e logo nos escapar, a sensação é que ele bate cada vez mais asas e tem uma sensação de que todo o corpo vibra e vibra mais. É uma viagem, mas é assim que o meu estado desejado ele é ativado. Qual é a sensação no teu corpo quando você já não tem mais o destrave? O que acontece aí? Tenta imaginar o que seria. Porque você começa a criar novas conexões neurais para o teu corpo, para o teu mente, de que é possível alcançar esse estado sem se basear na culpa, na vergonha e no medo. E parece agora, né, em tão pouquinho tempo de explicar para vocês, parece algo tão distante, mas não é. Isso daí são técnicas em que a gente vai usando para destravar a nossa mentalidade do que deveria ser o prazer, o feminino, o ser mulher, a capacidade de sentir, essa capacidade multiorgástica guardada aí, para a gente começar a construir algo que é mais genuíno nosso. E entender que todas nós temos um poder de escolha. E vai por mim, gata. Dificilmente, de todos esses anos que eu trabalho com sexualidade e feminino, dificilmente as dificuldades que a gente tem e essas travas, elas são produto de um corpo físico. São só físico. A grande origem dessas questões está no emocional e no mental. Por isso que você toda hora precisa, toda hora não, né? Mas a gente precisa trabalhar muito a nossa mentalidade e nosso emocional para se dar permissão de buscar novos caminhos. Porque vai por mim. Você continuar fazendo o mesmo que está fazendo hoje, os caminhos que você se toca, a forma como você acha que tem que ser igual ao outro, continuar fazendo o mesmo não vai te levar a resultados diferentes, não vai continuar não vai destravar. Você precisa mudar, ajustar algumas práticas, mudar os seus caminhos, criar base de segurança no corpo para ele desabrochar. Precisa se reconectar com esse corpo. E é exatamente por isso que eu resolvi hoje fazer essa live, né? Tá fazendo sentido para vocês? Assim, né? É importante saber. Né? A gente criar caminhos com o corpo para destravar de uma forma mais feminina. E quando eu falo isso, de destravar de uma forma mais feminina, não é trazer mais um conceito limitante do que é ser mulher, de como deveria ser o seu prazer. Mas quando eu falo isso, trazer práticas para que sejam adequadas à nossa sexualidade feminina, que de fato vai respeitar o tempo de resposta do teu corpo, a sua excitação, que vai dar uma construção interna para todo esse corpo e para o funcionamento do teu corpo de mulher, né? E como esse corpo de mulher ele se abre ao prazer que é totalmente diferente ao que nos ensinaram ao dos homens, porque o dos homens eles falam, né? É dar 2 toques e o negócio já acontece. O da mulher não, a nossa energia sexual é muito parecida com a da água. Você já viu uma água? Às vezes ela demora muito tempo para entrar no pico de ebulição, né? Para ela começar a ferver.
No entanto, contudo, todavia, o fogo, assim como acende, ele acaba rápido. O da mulher, ele demora um pouco mais para crescer. Mas à medida em que vai alimentando e vai deixando ela ser aquecida, mais tempo e mais fácil é sustentar o seu calor. Então, quando a gente entende isso, essa diferença, e a gente começa a ativar esse fogo de uma forma mais leve com nós mesmos, receitando a nossa necessidade, ativando de fato os nossos desejos, é muito mais fácil de destravar. E é por isso que eu, pensando nas mensagens que eu recebo sempre com frequência nos stories, aqui nos direct do Instagram, das mulheres que eu atendo, né, que elas falam muito da trava, a dificuldade de perder o controle, a dificuldade de se entregar, de aumentar a libido, né, de ter orgasmos com mais facilidade, de conhecer todo esse universo do corpo, né, mas principalmente soltar a trava para se permitir vivenciar tudo isso e vivenciar um prazer mais conectado com a gente, sem culpa, sem vergonha e sim com leveza, amorosidade e sim, intensidade, porque todo mundo merece orgasmos cada vez mais potentes. E para mim sim, o orgasmo é liberador, potente e maravilhoso. É um processo de cura e reconexão com a gente, com reconexão a esse feminino, porque o feminino demanda entrega e essa entrega é a capacidade orgástica, né, para toda essa ciclicidade, porque a gente tem um processo muito grande de liberação e ao mesmo tempo que a gente libera, a gente ativa todo esse corpo a sentir um universo dentro, não é? Quem aqui já teve um orgasmo? Não é isso, gente, para mim é assim que eu vejo. É por isso que eu criei um desafio que se chama Destrave o Seu Prazer. E vou abrir as inscrições na próxima semana, no dia 15 de setembro. E a gente vai fazer uma oferta especial para vocês de um preço assim ridiculamente barato que cabe no bolso de todo mundo geral. E eu estou montando então um grupo VIP para as mulheres que têm interesse em saber um pouquinho mais sobre o Destrave o Seu Prazer. Sem culpa, sem medo, descobrindo os caminhos, novos caminhos para o corpo, para a gente assumir toda essa potência do feminino, da sexualidade feminina, como algo de um lugar que vem muito do merecimento, que pode ser acessado com leveza interna, sem culpa, e acessar com leveza todo esse mar, todo esse oceano que pulsa aqui dentro. Então, se você tem interesse em saber mais informações, que a gente vai anunciar no dia 15, não, no dia 14, a gente vai anunciar para vocês as informações, valores, como é que vai funcionar. Vão ser 21 dias com passinhos bem mastigadinhos, com tarefinhas bem simples, para você, cada dia que for passando, você ir destravando um rol do seu prazer, né? Esse rol do tem que ser, esse rol do limite, esse rol, né, da dificuldade de se concentrar, desse mental acelerado. A gente vai fazer práticas para vocês aprenderem a destravar tudo isso. Se você tem desejo em saber mais, ter mais informações e entrar nesse grupo VIP para receber as informações, eu vou te convidar, assim que finalizar essa live, a clicar no link da perfil da bio e lá você vai acessar, vai ter um formulário para você estar se inscrevendo e adentrar nesse grupo VIP do WhatsApp, que é por lá que a gente vai manter a comunicação, tá bom? E agora eu quero saber de vocês, passado todas essas informações, como que é para vocês essas 3 práticas? O que é para vocês colocar em prática tudo isso? Faz sentido ou não? Né? Toda essa aula que eu dei para vocês, se vocês já colocam alguma dessas práticas em ação. E, assim, é muito doido também falar isso, porque às vezes as pessoas falam, acham, né? Então eu preciso fazer todos os dias tudo isso? Não. Não precisa fazer tudo isso, mas uma rebolada todo dia é essencial para manter a espontaneidade, a diversão e o prazer de estar viva. Ai, ajuda, gata, vai por mim, ó. Amém. Corpicho. Toda essa liberação hormonal, toda essa gostosura que desencadeia o corpo é sim muito gostoso, né? Mas fazer vaporização do útero todos os dias pode? Não. É de tempos em tempos, fazer vaporizações específicas. A questão, né, da ativação do estado desejado, a ativação sensorial ajuda bastante, né, para a gente entender se a gente está se aproximando disso ou não e identificar as travas. Mas a questão é que quando a gente tem as ferramentas em mãos, quando a gente sabe utilizar elas ao nosso favor, é muito mais fácil desbloquear o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções. Ah, sim, Marlene, dançar, rebolar é tudo de bom, é maravilhoso. E merece, a gente estar viva, né? Acho que a gente não precisa passar uma vida inteira negando todo esse pulsar que é o corpo. Não só o prazer sexual, mas o prazer de ser exatamente quem a gente é. E eu acho que, inclusive, para mim, eu percebo que
Cara, é muito pioneirismo, né? Se a gente parar pra pensar que todas as mulheres que vieram antes da gente tiveram um distanciamento muito grande com a sua sexualidade, com o seu corpo, né? Mãe, no caso da minha mãe, ela é bem aberta pra muita coisa, né? Mas muita da minha educação, até ela se abrir pra isso, tinha muitas castrações, principalmente com relação ao prazer, com relação ao sacrifício, com relação ao merecimento, do que é o certo e o que é o errado. Olhando pra minha avó, meu Deus, sim, é uma história muito grande de negação do prazer, negação da espontaneidade. E sabe, essas travas, elas acontecem também porque provavelmente você é a primeira mulher da sua linhagem que está dando permissão de fazer diferente. E uma coisa que eu tenho praticado muito, inclusive, ultimamente, né? É saber honrar o caminho dessas mulheres que me trouxeram aqui da minha maneira. Isso não significa que eu preciso fazer tudo o que elas desejam. Né? Eu tenho uma mãe capricorniana, gente, mas honrar toda a jornada delas e entender que o meu pulsar à liberdade, o meu pulsar orgástico, o meu pulsar dizer sim para a vida, sim para o prazer, a minha maneira é honrar o caminho delas. É honrar e entender que eu posso pertencer a toda essa linhagem feminina, todo esse conhecimento acumulado, e entender qual é o meu caminho. Entender qual é o meu caminho do prazer, que eu posso fazer diferente, amar e honrar toda essa linhagem. E isso abre um rol muito grande de que a gente cria uma nova referência para toda a geração que nasce a partir da gente. E isso é uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer pela minha experiência, gente, espero de coração que nenhum sobrinho ou futuro filho, porque eu não tenho filhos ainda, né? Não precisam passar pelo que eu passei, ter experiências com um namorado, ter a culpa, né, do prazer, do orgasmo, essa conexão com o ciclo menstrual que eu tive por muitos anos, mas que eles possam ter novas referências de novos caminhos que eles podem tomar a partir daí, mas acima de tudo que eles podem fazer totalmente diferente de mim, porque a permissão deles não nega a sua linhagem, não nega quem veio antes, mas sim honra. E isso para mim é essencial. Faz sentido para vocês? Vou ler aqui as mensagens, enquanto tem uns minutinhos. Super, é engraçado como o corpo pede, amo dançar. Maravilhosa, Mariana. Perfeita. A Marlene falou, todo um sistema, essa castração é muito forte, mas hoje podemos escolher diferente. Nem melhor, nem pior. Só diferente. Perfeita sua colocação, é sobre isso. É sobre permissão, né? Ser pioneiro, que é uma nova referência. Né? Maravilhoso. Então, gente, essa live era para isso. Acredito que na quinta-feira a gente vai fazer uma outra live aulão sobre prazer, destraves, novas técnicas. Então, fiquem ligadas aqui. Quem tiver interesse em saber mais informações sobre o desafio de 21 dias, né, do destrave, o seu prazer do feminino, que é essencialmente seu. Mas dá essas ferramentas para vocês se reconectarem e destravar nesses 3 níveis, o sexo, do amor e da consciência. Temos bem tântricos e alquímicos que eu amo, né? Daí você entra no grupo VIP. Para entrar no grupo VIP, você clica ali, vai entrar no perfil aqui, né? Onde tem as fotinhos, tudo bonitinho. E ali bem no perfil, na parte da bio, vai ter um link, né? Destrave seu prazer, saiba mais. Tem um link embaixo, clica ali, preenche o formulário e entra no grupo VIP para você receber as informações, tá bom? Jana, eu cheguei aqui tarde, vai ficar salva? Vai por tempo limitado, então não deixa para assistir amanhã, assiste hoje, não, mentira, não deixa para assistir na próxima semana, assiste entre hoje e amanhã, tá bom? Sacanagem, dá só 24 horas para vocês para assistirem. Então acho que é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live, eu me diverti muito, né? Adoro falar sobre esses temas e a gente pode dar continuidade agora lá nos stories, né, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para dar uma mini consultoria. Fale-me sua trava e eu te trarei algumas dicas assim bem legais para você começar a destravar com a minha ajuda, tá bom? Então é isso, deusas maravilhosas, que vocês tenham uma terça-feira e um restinho da semana, um restão, né, ainda tem bastante, maravilhoso, que vocês possam vivenciar o prazer à maneira de vocês e lembre-se neles mais profundo que você é merecedora, que você é digna do prazer, do amor e da vida. Quem você é tem um valor profundo. Diga sim para todo esse feminino e esse mulherão incrível que você é, tá bom? Através do prazer, né? Vamos deletar, cancelar todo esse sacrifício. Que seja prazeroso, divertido e leve. Mas potente sensorialmente, né? Então é isso. Deusas amadas, gratidão por vocês ficarem uma horinha comigo. Tenham um dia abençoado, viu? Então é isso, ó.
Tchau, tchau. Ai, seus deuses maravilhosos.